Boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer ao gentil convite, né, que me foi feito pelo Fórum Nacional pela Redução da Desigualdade Social e pela Frente Parlamentar sobre Limite de Juros e Auditoria Integral da Dívida Pública com Participação Popular. Né? A minha apresentação de hoje vai estar mais focada na questão da condução da política monetária no Brasil, né, que eu acho que é extremamente importante para a gente entender, porque, afinal de contas, R$ 1 trilhão de juros da dívida estão sendo usados no orçamento público, né, que é um valor absolutamente estapafúrdio, seja em tamanho, seja com proporção do PIB. A gente está pagando aí 7, 8% de juros, 7, 8% do PIB como pagamento de juros. Países com uma relação dívida pública-PIB maior do que o Brasil, como, por exemplo, a Espanha, que tem uma relação dívida pública-PIB de 120%, não paga nem 3% do PIB em termos de serviços da dívida. Então, o título da minha apresentação é esse que os senhores e as senhoras estão vendo: a condução da política monetária brasileira sob o regime de metas de inflação, uma visão pessoal. Por que eu disse uma visão pessoal? Porque esse é um tema que eu tenho me dedicado há mais de 20 anos, que eu bato nessa tecla dia após dia, mês após mês, ano após ano, né? E, infelizmente, o debate não só não avançou, como eu acho que ele retrocedeu, né? Bom, aqui eu quero começar com uma epígrafe do Edmund Burke: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Bom, qual é a crítica minha fundamental à política monetária brasileira? Bom, primeiro, a ideia de que o regime de metas de inflação no Brasil, que foi instituído em meados de 1999, portanto, já tem mais de 26 anos, né, apesar do seu objetivo primordial de estabilidade de preços, tem se mostrado amplamente ineficaz na promoção de um crescimento econômico sustentável e socialmente inclusivo. Isso devido à ênfase excessiva em metas de inflação estritas e muito audaciosas ou muito baixas, como a gente vai ver na sequência, frequentemente em detrimento de considerações sobre crescimento e emprego. Então, isso representa uma falha fundamental na abordagem adotada. Essa priorização unilateral na inflação pode levar a resultados macroeconômicos subótimos, com custos significativos para o desenvolvimento do país. Particularmente aquilo que eu há anos chamo de armadilha juros-câmbio. A política monetária brasileira, tal como conduzida pelo regime de metas de inflação, criou aquilo que eu chamei, quase 20 anos atrás, de armadilha de alta taxa de juros e baixo câmbio, ou seja, câmbio sobrevalorizado. Segundo essa perspectiva, a manutenção de taxas de juros de curto prazo, que no caso é Selic, elevadas, atrai fluxos de capital estrangeiro especulativos para o Brasil, o que, por sua vez, exerce pressão para a apreciação da taxa de câmbio do longo prazo. Essa combinação perversa entre juros altos e câmbio sobrevalorizado tem consequências negativas para a competitividade da indústria brasileira, que está em vias de extinção, e para o crescimento econômico de longo prazo. A indústria nacional enfrenta dificuldades para competir com bens importados mais baratos devido ao câmbio sobrevalorizado, e as exportações de manufaturados se tornam menos atrativas, prejudicando a balança comercial de manufaturados, que desde 2008 é deficitária em algo como 100 bilhões de dólares, e a própria dinâmica de crescimento do país. Essa armadilha sugere uma falha sistêmica no modo de como os instrumentos de controle da inflação interagem com outras variáveis macroeconômicas cruciais. Nessa tabela aqui, eu estou apresentando alguns dados, tá, de 1999 até 2024, aqui a estimativa é só até outubro de 2024, tá? Mas nós temos na segunda coluna
da direita para a esquerda, né? Nós temos a taxa nominal de juros Selic, média do ano. Na terceira coluna, a inflação do ano, medida pelo IPCA. E na terceira coluna, a taxa real Selic, que é a taxa nominal descontada da taxa de inflação, né? E o que a gente vê, olhando aqui para a taxa real de juros, né, é que, tirando alguns breves períodos, por exemplo, eu quero destacar aqui 2015, em que a taxa real de juros foi de 2,68%, em 2018, que foi 2,65%, em 2019, que foi 1,31%, e, óbvio, durante a pandemia, que foi negativa, né? No geral, a taxa real de juros brasileira é muito elevada para padrões internacionais, e ela se mantém nesses 26 anos quase do regime de metas de inflação, numa média de 6% real ao ano. Lembrando que se trata de um investimento livre de risco e altamente líquido, tá? É uma taxa de juros extremamente elevada, e é lógico, como ela é o piso para todas as outras taxas, se o piso é alto, as outras taxas que vão ser embutidas em cima dela também vão ser muito elevadas, né? Bom, e aí a pergunta que se coloca é: por que o Brasil apresenta taxas de juros sistematicamente elevadas? Vejam, aqui eu estou colocando uma coisa importante. Não é agora que a taxa Selic está elevada. Não é 2023, 2024. Nós estamos falando de 26 anos do regime de metas de inflação, tá? Isso é prazo de uma geração, praticamente, tá? Bom, eu agrupei as explicações em 3 grupos. Explicações estruturais, institucionais e de economia política. Bom, fatores estruturais. Primeiro, a persistência da indexação de preços na economia brasileira, resultado da estabilização inacabada do Plano Real, que foi de 93 a 94. Essa indexação generalizada de preços, salários, contratos, dívida, torna a inflação inercial, exigindo taxas de juros mais elevadas para ancorar as expectativas e, assim, controlar os aumentos de preços. A estabilização promovida pelo Plano Real, embora tenha sido bem sucedida no combate à hiperinflação, não eliminou completamente os mecanismos que perpetuam a inércia inflacionária. A continuidade da indexação de salários, contratos e preços faz com que a inflação passada se reflita na inflação presente, dificultando a sua redução e demandando uma política monetária mais restritiva, ou seja, juros mais altos. Essa perspectiva é detalhada num trabalho que eu escrevi com o professor da Universidade Federal de Uberlândia, Júlio Fernando Costa Santos, que foi publicado num livro editado pela Edward Elgar, no Reino Unido, em 2023, onde a gente mostra que a estabilização inacabada do Plano Real, e a gente argumenta que a incompletude da desindexação criou uma dependência estrutural de altas taxas de juros como principal mecanismo de controle inflacionário. Segunda causa estrutural é a existência de uma grande dívida pública indexada à taxa Selic, que são as letras financeiras do Tesouro Nacional, né? Essa indexação cria um ciclo de autoalimentação perverso, no qual taxas de juros mais altas elevam imediatamente o custo de serviço da dívida, podendo levar a desequilíbrios fiscais e uma pressão adicional por manutenção de taxas elevadas. A forma como o Brasil financia a sua dívida pública a torna altamente sensível às variações da taxa básica de juros. Então, devido à existência desses títulos, as letras financeiras do Tesouro, que são indexadas à taxa de juros, títulos esses que foram criados em 1986, quando o Brasil tinha uma inflação elevada e que fazia sentido naquele contexto histórico específico, que hoje não faz mais sentido, né? Então, quando a Selic aumenta, os gastos do governo com pagamento de juros aumentam imediatamente, o que pode agravar a situação fiscal, e de fato tem feito, e indiretamente sustentar a necessidade de manter as taxas de juros em patamares altos para preservar a confiança dos consumidores ou controlar as expectativas de inflação. Fatores institucionais.
Bom, o primeiro eu quero ressaltar a rigidez do regime de metas de inflação brasileiro. Rigidez essa que se manifesta na definição de metas de inflação irrealistas para uma economia em desenvolvimento como o Brasil, lembrando que a meta de inflação deste ano é de 3%, sendo que a média da inflação brasileira em todos os 26 anos, o período de metas de inflação, foi o dobro disso, 6%. Então é óbvio que é uma meta irrealista, é óbvio que é uma ponte longe demais, para citar o filme famoso sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Operação Market Garden, né? E além disso, a gente usa o índice de preço ao consumidor cheio, né, em vez do núcleo de inflação para a definição da meta. Essas rigidezes podem forçar o Banco Central a reagir de forma mais agressiva a pressões inflacionárias, resultando em taxas de juros mais elevadas. As metas de inflação estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Fazenda, pela agora ministra do Planejamento e pelo presidente do Banco Central, são frequentemente muito baixas para a realidade econômica brasileira. Uma meta mais realista, em torno de 4% ao ano, poderia reduzir a pressão por taxas de juros excessivamente altas. Além disso, a utilização do IPCA cheio, que inclui componentes voláteis, como alimentos e energia, pode levar o Banco Central a elevar os juros em resposta a choques de oferta temporários, como a gente teve agora com a inflação de alimentos, e talvez tenhamos agora com frango, né, em vez de focar em medidas de inflação mais persistentes. Por fim, como eu disse no início, de que a discussão sobre o regime de metas de inflação, ao invés de avançar, retrocedeu, neste governo, por iniciativa do senhor ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, houve uma nova mudança no sistema de metas de inflação que o tornou mais rígido, que agora o nosso sistema de metas de inflação é contínuo, isso pelo decreto 12.079, que exige que a inflação permaneça dentro da banda de tolerância mês a mês, reduzindo a flexibilidade do Banco Central e podendo levar a ajustes mais frequentes e potencialmente excessivos na taxa de juros. Essa maior rigidez do regime de metas de inflação restringe ainda mais a capacidade do Banco Central de considerar os objetivos de crescimento e emprego, podendo resultar em taxas de juros mais altas. Fatores institucionais 2. Outro fator institucional relevante é a autonomia do Banco Central e seu foco exclusivo no controle da inflação, negligenciando os objetivos de crescimento de emprego. Aqui eu quero chamar a atenção de todas e todos a PEC 65, que tem por objetivo transformar uma instituição típica do Estado brasileiro em uma empresa pública. Tá? Isso tem consequências nefastas para a condução da política monetária e, inclusive, pode dificultar ainda mais a questão do financiamento da dívida pública. Né? Bom, razões de economia política. Primeira razão é o rentismo. A deputada Érica Cocai falou sobre a financiarização da economia, que, no fundo, se trata disso. As altas taxas de juros beneficiam desproporcionalmente os rentistas e o setor financeiro. A elevada taxa Selic leva a um gasto significativo do governo com o pagamento de juros da dívida, transferindo riqueza para os detentores de títulos. E aqui eu quero chamar a atenção de uma expressão que um colega meu do IPEA, o técnico Luiz Carlos Garcia de Magalhães, ele chamou de despesa ausente do debate fiscal brasileiro. Quando se debate o ajuste das contas públicas no Brasil, se esquece os juros. Só se eles ficam fora. Como os juros não precisa pagar, é uma conta fantasma. Só se olha para o rabo do cachorro, não para o cachorro. Porque hoje em dia, o déficit primário para esse ano deve ficar próximo de zero. Tá? Alguns bilhões de reais, 20 bilhões de reais, 30 bilhões de reais. Isso é o déficit primário. Mas o pagamento de juros é 1 trilhão. O pagamento de juros é 1 trilhão. Aonde que está o desequilíbrio fiscal? No lado financeiro. O desequilíbrio fiscal brasileiro é de natureza eminentemente financeira.
não é de natureza primária. E o que eles dizem é que tem que fazer ajuste no primário, cortando gastos sociais, limitando o crescimento do salário mínimo, para gerar um superávit primário suficiente para continuar o Bolsa Banqueiro, que é transferir R$1 trilhão para 180 mil pessoas. Aqui eu quero dizer que eu também estou incluído nessas 180 mil. Tá? Esse dinheiro também vai para mim. Lógico que não tanto quanto vai para outros. Tá? Mas, enfim. Ok. Tem um segundo mecanismo institucional, que é a chamada porta giratória entre o Banco Central e o setor financeiro privado. Indivíduos transitam entre cargos no Banco Central e instituições financeiras privadas. Vocês podem pegar a lista dos presidentes e diretores do Banco Central do Brasil, desde 1999 até hoje, e ver aonde que eles estão trabalhando. Tudo no mercado financeiro. Tá? Isso é um problema, porque essa porta giratória pode levar a uma cooptação da autoridade monetária pelo sistema financeiro, influenciando as decisões políticas no sentido de manter altas taxas de juros que beneficiam o setor financeiro. Essa relação próxima entre o Banco Central e a indústria financeira levanta questões sobre potenciais conflitos de interesse e captura de políticas. Bom, uma vez que eu expliquei quais são as razões dos juros elevados, vamos ver agora as consequências. Um dos principais efeitos é sobre a taxa real de câmbio. As altas taxas de juros no Brasil, historicamente, atraem capital especulativo, não é investimento produtivo, não é investimento que os economistas chamam de greenfield, que vai construir fábricas, que vai gerar empregos, né, que vai gerar pagamento de impostos, ok? É investimento especulativo que está simplesmente fazendo arbitragem entre a taxa de juros brasileira, que é alta, e a taxa de juros americana e europeia, que é mais baixa. Tá? Então, isso leva a uma sobrevalorização da nossa moeda no médio e longo prazo. Essa sobrevalorização cambial tem impacto negativo na competitividade das exportações brasileiras, principalmente de bens manufaturados. A combinação de altas taxas de juros e câmbio sobrevalorizado também contribui para a desindustrialização prematura da economia brasileira. Além disso, as altas taxas de juros aumentam o custo do capital, desestimulando o investimento no setor manufatureiro, o que... 5 minutos. Já estou terminando, não se preocupe. O que dificulta a modernização e atualização tecnológica. Ao mesmo tempo, o câmbio sobrevalorizado torna os bens manufaturados importados mais baratos, prejudicando ainda mais a indústria nacional. Bom, aqui eu vou fazer minha propaganda. Essa questão é central no livro Macroeconomia da Estagnação Brasileira, de minha autoria, com o professor Luiz Fernando de Paula, que foi publicado em 2021 pela Alta Books. Sugiro, né, quem não comprou ainda, que compre. Se tiver aqui com um exemplar do livro, o meu autógrafo é de graça. Né? Ok? Bom, efeitos de longo prazo das taxas de juros. As altas taxas de juros aumentam o custo do capital, desincentivando o investimento do setor privado em máquinas, equipamentos e infraestrutura. Essa falta de investimento leva à obsolescência e à deterioração do estoque de capital, reduzindo a produtividade e o potencial de crescimento de longo prazo da economia brasileira. Então, nessa outra tabela, aqui a gente está medindo a participação da indústria de transformação no PIB e na pauta de exportações brasileiras no período 90 a 2023. Em 1990, quase um quarto do PIB brasileiro era gerado na indústria, 24,7%. Caiu para 20,8% em 95, 18,6% em 2000, 16,3% em 2005, 15,4% em 2010, 12,9% em 2015, 11,3% em 2020, 10,9% em 2023. E a participação dos manufaturados na nossa pauta de exportações, que em 1990 era de quase 60%, 57,8%, caiu em 95 para 53,7%, recuperou um pouquinho no ano 2000, que foi quando a gente conseguiu dar uma desvalorizada no câmbio, né? Para 54,1%,
em 2005 tinha caído para 53,2%, em 2010, 51%, e a partir de 2015 o Brasil volta a ser um país primário exportador, com as exportações de manufaturados representando apenas 38,8% das exportações, caiu para 35,1% em 2020 e 35,5% em 2023. Bom, isso posto, quais são as recomendações de política econômica dado esse diagnóstico? Primeiro, a adoção de um mandato duplo para o Banco Central, incorporando explicitamente metas de crescimento de emprego, além da meta de inflação. Implementação de um regime de metas de inflação mais flexível, com metas mais elevadas e realistas, e potencialmente utilizando o núcleo de inflação. Adoção de medidas para reduzir o grau de indexação de preços na economia, que é o que eu chamo de reforma monetária, e nesse trabalho com Júlio Fernando Costa Santos está detalhada, passo a passo, o que é necessário para a gente fazer uma reforma monetária neste país. Reforma na estrutura da dívida pública, com uma substituição gradual de títulos indexados pela inflação e pela taxa Selic por títulos pré-fixados, introdução de controles de capitais para gerenciar a volatilidade cambial. O que nós vimos ano passado, com o dólar chegando a 6,30, foi porque durante o governo do senhor Jair Messias Bolsonaro, em que tinha Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central, foi permitido que residentes no Brasil fizessem aplicações em renda fixa em dólares americanos. Ou seja, isso não era possível antes. Quem tirou dinheiro do Brasil entre novembro e dezembro de 2024 foram investidores brasileiros, não foram estrangeiros. Por isso o dólar foi onde foi. Temos que voltar a apertar o controle de capitais da economia brasileira. Maior escrutínio e regulação do setor financeiro para mitigar o comportamento de busca de renda, o patrimonialismo que a deputada Érica Cocai mencionou. E, por fim, implementação de reformas para a gente lidar com a questão da porta giratória entre o Banco Central e instituições financeiras privadas. Eu, particularmente, acho que o período, como é que chama? De quarentena, isso, obrigado. O período de quarentena deveria ser pelo menos uns 4 anos, ao invés de 6 meses, tá? Ou seja, para realmente separar, né? E a gente pode pagar o salário do presidente do Banco Central por 4 anos, para ele ficar fora de instituições financeiras. Tá? Mas era isso que eu tinha para falar. Está aqui meu contato, meu e-mail, meu site pessoal, meu blog. Muitíssimo obrigado. Está funcionando, né? Bom, eu quero aproveitar essa última fala, né, que falou sobre o ministro Fernando Haddad. E, bom, quando foi em 2018, é óbvio que eu apoiei o Haddad no segundo turno. Na verdade, no primeiro turno eu votei no Ciro Gomes, né, porque eu acho que era, dentre os candidatos que se apresentaram naquela época, o que tinha mais afinidade com o discurso desenvolvimentista que eu defendo. Mas, como era a luta da civilização contra a barbárie, então é evidente que eu apoiei o Haddad e não me arrependo de ter apoiado o Haddad. Depois que eu apoiei o Haddad, a gente chegou a ter algumas conversas. Eu fui ao INSPER a conversar com ele pessoalmente. Às vezes ele ligava para mim, tipo sábado, domingo, para, enfim, trocar ideias sobre questões econômicas, etc. Mas, na medida que foi se aproximando a eleição presidencial, ele não cortou a conversa. Inclusive, eu participei do governo de transição, tá, da equipe de planejamento. Tá? Eu realmente tinha uma expectativa, né, de que o Haddad me chamasse, né, para o Ministério da Fazenda, coisa que não aconteceu. Ele disse até que ia falar comigo, mas não falou. Né? E, assim, eu vejo com muita preocupação o Haddad querendo agradar demais o sistema financeiro. É lógico que a gente que entende de economia política sabe que existe uma coisa que é correlação de forças. Né? Então, a correlação de forças aqui no Congresso Nacional não é favorável a um governo
de esquerda puro sangue. Quer dizer, existem talvez 140 deputados federais, mais ou menos por aí, não sei qual é exatamente o número de senadores, talvez 30, tá? Mas o fato é que o grosso do Congresso Nacional é o centrão mais a extrema-direita. E que, infelizmente, desde que foi aprovado as emendas impositivas, orçamento PIX, etc., etc., isso diminuiu muito o poder da presidência da República. Mas isso não quer dizer que o ministro da Fazenda não pudesse ter tido outras atitudes que não foram as que ele tomou. Tá? Uma coisa que me realmente causa espécie é ele ter reduzido a meta de inflação. A meta de inflação era 3,25%, ele reduziu para 3%. Tá? Isso foi iniciativa dele. Tinha espaço para aumentar, ele reduziu. E como eu disse aqui na minha exposição, ele tornou o regime de metas de inflação mais rígido. Isso foi decisão dele. Né? Agora, uma meta de inflação contínua, isso significa o seguinte, que durante 6 meses consecutivos, a inflação acumulada em 12 meses ficar acima do teto do regime de metas, que é 4,5%, o Banco Central está descumprindo a meta. Então, isso é um incentivo para o Banco Central adotar uma política monetária mais apertada. Aliás, o Galípolo disse hoje, né, que vai manter a política monetária no campo contracionista por um período mais longo de tempo. Os mercados adoraram. Tá? Outra coisa, eu e meu grupo de pesquisa, de ex-alunos do meu falecido orientador Fernando Carneiro de Carvalho, então eu quero citar aqui o professor Luiz Fernando de Paula, da FRJ, como um dos grandes colaboradores nisso, já desde meados dos anos 2000, que a gente vem falando da necessidade de ter controles de capitais no Brasil, controles à entrada de capitais, para que a gente possa ter uma política monetária autônoma, ou seja, uma política monetária voltada para o atendimento dos interesses domésticos. Porque durante o governo do Fernando Henrique Cardoso e também durante o governo do Lula, muitas mudanças foram feitas. Vou dar um exemplo. Fim da cobertura cambial. Isso foi feito em 2008. Tá? O que era a cobertura cambial? É a exigência de que os exportadores, após um certo prazo, tenham que internalizar, ou seja, trazer para o país, tá, as receitas de exportação. Em 2008, se eliminou essa exigência porque o câmbio estava muito apreciado. Normal. Isso é instrumento de política econômica. Você adapta o instrumento à circunstância histórica específica que você tem. Só que, por exemplo, o ano passado foi o contrário. Nós tivemos um movimento de forte especulação com a taxa de câmbio, né, que acabou levando o Banco Central, pelo menos no discurso, a ter que fazer 3 aumentos consecutivos de 1 ponto percentual, né, que foi... do que foi isso? Foi saída de recursos do Brasil. Por onde? Por aquele instrumento que foi criado no governo Bolsonaro, que o governo Lula poderia ter eliminado, que é voltar à proibição ex ante de residentes no Brasil não poderem ter aplicações em renda fixa no exterior, e como medida emergencial, poderia ter voltado à cobertura cambial das exportações, já que o problema era de oferta e demanda de dólares. Você tinha dólares saindo do país, então vamos obrigar os exportadores a internalizar os dólares. Isso é um instrumento de política econômica, isso não é de esquerda ou de direita, isso é um instrumento que o governo tem para poder administrar a volatilidade da taxa de câmbio. Um outro exemplo, a Maria Lúcia Fatorelli falou da questão dos alimentos. Né? Ora, quando existe um problema, como nós tivemos recentemente do preço do ovo, que aumentou, qual foi a razão? Não foi no Brasil. O
que aconteceu foi um episódio de gripe aviária nos Estados Unidos, em que os produtores tiveram que sacrificar uma parte significativa do rebanho de aves. Bom, menos aves significa menos ovos. Todos nós sabemos, que já vimos alguma vez algum filme americano na vida, que os americanos comem ovos no café da manhã. Então, eles têm uma alta demanda de ovos. Se eles têm uma alta demanda de ovos e a oferta de ovos cai, o preço do ovo no mercado internacional vai subir. O que é que nós fizemos? Nós, ao invés de adotar medidas para proteger o abastecimento do mercado doméstico, por exemplo, adotando uma cota de exportação, que não precisa passar no Congresso Nacional, o que só precisa passar no Congresso Nacional, esse foi imposto de exportação. Oi? Até um limite na lei não precisa. O Executivo pode canetar. Então, havia instrumentos de política para ser adotados e que o governo não adotou. Bom, o ministro da Agricultura, naquele momento, quando se discutia isso, que eu até fui das pessoas que fomentou esse debate, o ministro da Fazenda, o ministro da Agricultura disse, não, se colocar cota de exportação de ovo, eu vou renunciar ao cargo. O que teria que ter acontecido é o senhor presidente da República ter ido em cadeia nacional de rádio e televisão e explicado a situação para o povo brasileiro, para deixar claro o seguinte, eu vou cuidar do meu povo e não vou deixar o desabastecimento do mercado doméstico, porque a produção de alimentos no Brasil tem que vir prioritariamente para o povo brasileiro. E que se isso contraria os interesses de uma pequena parcela da população, bom, eu estou aqui para atender os interesses gerais do povo brasileiro. Tá? Então, assim, eu acho que mesmo nesse cenário em que a correlação de forças não é favorável para a gente, existem muitos graus de liberdade que o ministro da Fazenda, tá, e o próprio presidente da República não aproveitaram e estão tornando a política econômica refém de interesses estabelecidos, seja do mercado financeiro, seja do agronegócio. Era isso. Bom, antes de mais nada, quero agradecer mais uma vez ao convite para estar aqui presente hoje. Acho que foi um seminário bastante interessante. Tá? E eu acho que a gente precisa entrar numa batalha pelos corações e pelas mentes das pessoas, tá? E que significa que a batalha das ideias é importante. E aí eu quero chamar a atenção de um ponto que eu percebo no debate econômico brasileiro. Desde a crise financeira internacional de 2008, que o debate econômico internacional nos Estados Unidos e na União Europeia evoluiu bastante. Então, não se tem mais a percepção de que as regras fiscais são absolutamente necessárias para a estabilidade macroeconômica, se flexibilizou bastante a política monetária, etc., etc. Então, eu acho que poderia, uma proposta concreta, seria a gente organizar um seminário internacional e trazer economistas de outros países para debater questões de dívida pública, condução da política monetária, de reforma tributária. Isso, a questão da desigualdade é algo que está sendo intensamente debatido nos países europeus. Ou seja, a gente tem que infectar o debate econômico brasileiro com as ideias que estão circulando fora do país. Porque o que acontece é que a imprensa brasileira ela só fica ouvindo as mesmas pessoas de sempre. E eu vou dar um exemplo. Há pouco menos de um mês, eu fui procurado por uma delegação de economistas da Embaixada da França. Tá? E eu tive uma conversa com eles lá na FACE UNB. E eram uma economista mulher, 2 economistas homens, os 3 falavam português fluentemente,
E o chefe da ligação falou o seguinte: olha, professor, a gente já fez várias viagens para o Rio de Janeiro e São Paulo para falar com os economistas do mercado financeiro e a gente sempre escuta a mesma história. Agora a gente está aqui que a gente quer escutar outra história. Tem que mudar isso, né? A gente fazendo esse seminário aqui, né, por mais importante que nós possamos ser, não vai passar na Rede Globo. Não vai ser notícia no Valor Econômico. Não vai ser notícia no Valor. Não vai ser notícia no Estado de São Paulo. Não vai ser notícia na Folha de São Paulo. Mas se a gente chama economistas, alguns deles prêmios Nobel, para vir num seminário aqui em Brasília, falar sobre todos esses temas, não tem como a imprensa ignorar. Né? Então, eu acho que isso é uma proposta, e lógico que isso envolve logística, isso envolve recursos, tá? Mas eu acho que é importante nós reconectarmos o debate econômico brasileiro com o que está sendo discutido no resto do mundo, porque nós estamos na idade da pedra. Tá? O que está sendo discutido em termos econômicos no Brasil é o equivalente ao terraplanismo econômico. Tá sem bateria? Então vou falar aqui. É equivalente ao terraplanismo econômico. E a gente tem que mostrar isso, que essas doutrinas, que essas ideias que são defendidas pelos, entre aspas, especialistas do mercado financeiro, na verdade são ideias ultrapassadas há mais de um século. E nós precisamos desmascará-los no campo das ideias, mostrar que eles não têm o monopólio do saber legítimo. É aí que nós vamos ganhar esta batalha, no campo das ideias, enfrentando-os de igual para igual e mostrando que eles, de ciência, não entendem nada. Era isso. Muito obrigado.